Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Especialista em Investimentos. E aqui eu vou te trazer um conteúdo pesado, um conteúdo que você vai adentrar uma carta de gestor, que é a carta de gestor da Western Asset. A gente vai olhar muito para o que está acontecendo nos Estados Unidos e Brasil e vamos fazer um panorama mundial de acordo com o pensamento da gestora. Então a gente vai entrar na cabeça deles e vamos desvendar o que eles estão pensando. Então vem comigo porque carta de gestor é uma das melhores formas de você aprender investimentos na prática. Já vou colocar aqui, ó, sem mais delongas, aqui, essa é a carta Western Asset Visão do Gestor. Eu vou deixar aqui de uma forma bem didática para você entender o que está acontecendo. Começando aqui, tem um sumário, que é um resuminho, né, do que está acontecendo. Então, primeira coisa, a diminuição da percepção de uma crise bancária mais aguda fez com que as taxas de juros voltassem a subir nos Estados Unidos. Já dá um branco, né? Porque imagina, eu estou começando a estudar para investimentos e vem aqui, ó, a diminuição da percepção de uma crise bancária mais aguda fez com que as taxas de juros voltassem a subir. Não se preocupe, que eu vou te mostrar aqui o que acontece. Deixa eu pegar aqui um bloquinho de notas. Então vai ser o seguinte, imagina que tem uma perspectiva de uma crise bancária forte nos Estados Unidos. Né? Uma crise bancária muito forte que vai derrubar ali os bancos, vai fazer o quê? Vai fazer com que a economia sofra, né? A economia caia. Então pensa, ó, o que vai acontecer? Pô, vai acontecer uma crise bancária, a economia vai sofrer. Eu preciso ter os juros baixos. Eu preciso de um juros baixo. A gente lembrar o que aconteceu lá atrás, na última crise dos Estados Unidos, que o Banco Central fez, que o Fed fez, eles diminuíram as taxas de juros para estimular a economia, já que uma crise bancária severa afeta toda a economia. Então, olha como que estava o cenário. Pô, vai ter uma crise bancária, a economia vai sofrer, então a tendência é que o Fed comece a olhar para esses juros e derrube os juros. Esse é o primeiro momento. E aconteceu o seguinte, a diminuição da percepção de uma crise bancária mais aguda. Ou seja, diminuiu, né? Aqui, ó, diminuição da percepção. Então a tendência é, não tem uma crise bancária tão aguda assim. Logo, se não tem uma crise bancária tão aguda, a economia não vai sofrer. A economia não sofre. Logo, o Fed fica mais tranquilo que ele não precisa derrubar juros nesse momento. Então não precisa derrubar juros. Isso faz com que os juros subam no futuro. Certo? Então, olha só, já o primeiro aprendizado aqui já no sumário. Uma tendência de, não vai ter uma crise bancária, então o Fed, que é o Banco Central norte-americano, não precisa diminuir os juros para estimular a economia. Logo, os juros subiram. E eu vou mostrar para vocês no gráfico como isso aconteceu. A curva de juros local recuou mais uma vez, refletindo surpresas positivas de inflação e precificando o início do ciclo de corte de juros por parte do Banco Central. Então é o seguinte, tem a inflação aqui no Brasil, veio o IPCA. O IPCA ele veio abaixo do esperado. Então ele é bom, né? Pô, a inflação veio abaixo do esperado. O que poderia acontecer? O IPCA ele poderia vir acima do esperado. E aí o Banco Central teria que segurar os juros mais tempo em alta. Porque, ou segurar mais tempo ou até aumentar a taxa de juros para conter essa inflação. Caramba, a inflação está vindo alta. Eu preciso colocar ali, aumentar os juros para conter essa inflação, certo? Como veio abaixo do esperado, o Banco Central respira e fala, caramba, eu tenho espaço aqui para manter a taxa de juros ou até derrubar a taxa de juros. Isso faz com que a taxa de juros do Brasil caia no futuro. Eu vou mostrar também para vocês isso em gráfico. Então, olha só, inflação vindo abaixo do esperado fez com que as taxas de juros recuassem. Olha só a diferença. Então, vai estar aprendizado aqui já no sumário, hein? O real seguiu a tendência global de desvalorização em relação ao dólar. O Banco Central americano, as taxas de juros não subiram? Então fica mais atrativo aplicar em Estados Unidos pagando juros mais altos. Logo, todo mundo manda dinheiro para os Estados Unidos e o dólar sobe, certo? Então, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar um gráfico para vocês aqui também, onde mostra como que o dólar se comportou frente às principais moedas do mundo. A performance da Bolsa Brasileira foi positiva em comparação com a média global, liderada pelos setores mais sensíveis às taxas de juros. Então, as
os setores ali que sofrem ou positivamente ou negativamente com taxa de juros, teve um movimento bacana de derrubar a taxa de juros, ou seja, imagina uma empresa que precisa se financiar muito, ela precisa que a taxa de juros esteja baixa para ela se financiar e conseguir ter um bom lucro, né? Então, com as taxas de juros recuando no futuro, diminui ali a taxa, uma operação de crédito, por exemplo, vai ter uma taxa menor, logo ele é beneficiado e as ações sobem, ok? Então, o sumário é esse aqui. Começamos com tudo, né? Muito legal. Agora vamos para a parte prática aqui. Vou trazer aqui o cenário global para vocês do que aconteceu. Então, ó, o FONC, que é o Comitê de Política Monetária, como se fosse o nosso Copom aqui, ele fez o seguinte, ó. Ele teve um comunicado onde estava subindo taxa de juros muito forte atrás, e eu vou mostrar para vocês esse gráfico. Ele falou o seguinte, ó, agora a gente vai observar. Então a tendência é que nessa reunião, inclusive deve estar acontecendo ou vai acontecer quando eu soltar esse vídeo aqui, acho que vai ser depois até, não deve subir. Então dia 14 de junho não deve subir, eu estou gravando aqui no dia 13 de junho, dia 14 de junho não deve subir. E na próxima reunião pode subir, a tendência é que suba. Vamos analisar isso aqui, ó. Então vamos entrar na prática. Olha só. Então estamos aqui com a taxa de juros dos Estados Unidos, certo? Olha isso. Então, olha, no dia 16 de março, ó, vamos lá, 26 de janeiro de 2022, a taxa de juros americana estava em 0,25. Depois disso, 1 ano e meio, a taxa disparou, olha só, várias altas. 3 de maio, 5,25. E aí as próximas reuniões, como falei, 14 de junho e 26 de julho é a próxima. 26 de julho deve subir aí mais 0,25. Essa aqui é a percepção de todos, ok? A percepção da majoritária é que suba na próxima reunião. Isso aqui é o cenário para Estados Unidos. Quando a gente olha até o gráfico de 10 anos, que a gente comentou que diminuiu a percepção de risco, então diminui a necessidade do Fed cortar juros e as taxas de juros sobem no futuro. Olha como está a Treasury de 10 anos. Pegando um gráfico aqui, ó, da Treasury de 10 anos, deixa eu ver se é esse aqui, ó. Aqui é uma Treasury de 10 anos. Aqui, ó, disparou, né? Taxa de juros disparou e tá continuando em alta. Agora em junho, bem forte, taxa de 10 anos. Vamos lá. Estamos aqui olhando a carta inteira para a gente entender o que eles estão pensando. Sem grandes triggers ou sem grandes indicadores, balizadores, a bolsa norte-americana andou de lado no mês com baixa volatilidade. Os destaques positivos novamente foram as ações de tecnologia lideradas pelos papéis de Nvidia, que apresentou resultados acima do esperado por conta que ela pode ganhar muito com a inteligência artificial. Então vamos lá, vamos olhar aqui o papel da Nvidia. Então ele é negociado aqui com o nome NVDA. Vamos olhar aqui o gráfico dele para ver se disparou. Um gráfico, olha só, olha a disparada aqui que deu. Vamos pegar o gráfico aqui de 3 meses. Olha a disparada que deu aqui, final de março, 24 de março. Ele disparou, né? Saiu de... Aqui estava negociando a 306 dólares, 305 dólares. E agora está negociando, e no dia 30 de maio, negociando a 400 dólares. Agora está 410. Ou seja, deu uma baita subida aqui as ações da Nvidia, por conta deve se beneficiar muito com inteligência artificial. E falou que o S&P 500 ficou de lado, então tá aqui o S&P 500, vamos mostrar o gráfico aqui também, estou trazendo a prática aqui, com números para a gente ver o que aconteceu na economia. Vamos rodar aqui o gráfico, Nvidia, tá aqui ó, aliás, S&P 500, ele disparou, vamos pegar aqui o gráfico de 3 meses para ficar mais claro. Em maio, ele andou de lado, ó. Maio é esse aqui, ó. Dia 1º de maio, 4,167, tava negociando, e aqui no final de maio, tava negociando aqui a 4,205 pontos. É isso aqui, ó. Só que em junho, disparou. Em junho já vamos pegar um S&P 500 muito forte. Certo? Até por conta do que a gente falou, de uma percepção de risco menor, a bolsa dá uma bela de uma subida.
Vamos lá, cenário local. A gente falou dos Estados Unidos, agora vamos falar de cenário local. A taxa de juros no Brasil, até por conta da inflação estar bem controladinha, há uma tendência de que agora, daqui a pouco, o Banco Central deve derrubar juros. No Brasil, olha só o histórico de taxa de juros. Olha isso aqui. Vamos fechar aqui, ó. Olha isso aqui. O histórico é, lá em 2018 a taxa estava 6,5%, derrubamos a taxa para 2% em 2020 e depois, no dia 20 de janeiro de 2021, que a taxa ficou em 2%, o Banco Central subiu muito a taxa de juros. Olha só a escalada que deu aqui. E no dia 3 de agosto, ou seja, um pouco menos de um ano, a gente chegou a 13,75%, a taxa que está até o momento. Então, em termos de reunião, a gente vai ter uma reunião agora no dia 21 de junho, que deve manter a taxa de juros nesse patamar, e 2 de agosto se espera que comece a cortar taxa de juros. Então, acho que 2 de agosto o Banco Central brasileiro deve começar a cortar juros, porque, como eu falei, a inflação está bem controlada. Dito isso, os juros futuros tendem a cair, né? Vamos pegar aqui um gráfico de um vencimento de 2027. O que é isso? Quanto que o mercado acha que vai estar os juros em 2027? Olha como despencou aqui. Deixa eu ampliar aqui o gráfico. Olha como despencou. Então a gente está falando aqui, ó. Olha só. Estava negociando a uma taxa de 13,5 final de 2022. Estava ali 13,5 a taxa. Caiu. E aqui está negociando a 11%, a 10,7% aqui no dia 12 de junho. 10,7%. Então despencou. Ou seja, se você comprar um pré-fixado hoje para 2027, você vai ganhar algo como 10,7%, que é o mercado precificando uma queda de juros para os próximos anos. Vamos lá. E aqui também tem um gráfico na carta, certo? Inflação implícita, ele traz um dado legal aqui, que mostra que a inflação implícita, que é um prêmio que também os gestores estão olhando para poder ganhar, onde tem muito espaço falando de Brasil, recuou de 6,16 para 5,39 para vencimento em agosto 24 e 5,95 para 5,49 em agosto 28. Então, quando a gente olha taxa de juros, vamos pegar aqui, ó. A gente olha taxa de juros Brasil. Taxa de juros Brasil, vamos colocar aqui, ó, 13,75. A gente olha inflação Brasil. Tá lá embaixo, ó, inflação Brasil, uma taxa aqui de 3,94. Ou seja, uma taxa extremamente baixa. Uma inflação baixa, mas. Então a diferença da taxa de juros e inflação mostra que o Brasil tem um juros real enorme pela frente para enfrentar ainda. Então tem ali como ganhar muito ainda neste cenário. Mas vamos lá, vamos caminhar mais pela carta aqui, que está bem interessante, né? Tem vários vieses legais aqui para a gente olhar. Vamos olhar para câmbio. Não, vamos olhar aqui, ó, ele está falando um pouco de taxa de juros, então a gente adentrou taxa de juros. A gente mostrou que a taxa de juros deve, ó, ele acha que a taxa de juros vai ficar em 9,75, acredito, para o fim do ciclo, né? Então ele acredita que vai ter cortes de taxa de juros até chegar a 9,75, tá? Esse é um cenário que a Western está projetando. Olhando para câmbio, depois de ter atingido a mínima de 4,91, em maio ficou acima de R$5. Então olha só, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar até a parte da carta que mostra o quanto que, vamos pegar aqui, ó, o quanto que o dólar se valorizou frente às moedas em maio. Então em maio, quando a gente olha, opa, isso aqui é bolsa. Vou pegar aqui dólar, aqui. Muito legal isso aqui, ó. Vamos lá. Então quando a gente olha nos últimos 12 meses a valorização, quem se valorizou e quem se desvalorizou frente a Estados Unidos, ao dólar americano, o real desvalorizou 1,3% em maio. Mas olha só o quanto se desvalorizou as outras. O rand sul-africano desvalorizou 7%, também teve até uma alta taxa de juros na África do Sul, mas Turquia caiu 6,3%, a moeda desvalorizou, o euro 3%, então houve uma desvalorização porque Estados Unidos subiu os juros e deixou a moeda mais atrativa, né?
Isso é importante, esse impacto. E o da África, e o que eu trouxe aqui, ó, Turquia, por exemplo, a Turquia caiu 21%, a Turquia caiu, ó, 21% nos últimos 12 meses. Valorizou muito a moeda. Por quê? Porque eles cortaram taxa de juros, ó, nos últimos 12 meses eles cortaram 5,5% de taxa de juros. Ou seja, taxa baixa na Turquia não faz sentido, todo mundo saiu de lá. E aí desvalorizou a moeda. Vamos ver o que mais aqui tem na nossa carta para a gente finalizar. Então o câmbio, vamos olhar o câmbio, como que está sendo negociado. Então vamos em câmbio aqui. Em câmbio, ó, a gente está no movimento aqui até de queda. Movimento aqui, ó. Então o câmbio, ele se manteve aí no patamar de R$5, chegou a bater 4,88 em maio, subiu para 5,05 no final de maio, então pegou bem o pico, fechou no pico, e depois que começou junho ele só caiu para 4,86, tá? Então a gente está num momento positivo de valorização do real. Junho, o real vem se valorizando bem frente ao dólar, tá? Vamos lá. E para finalizar, Bolsa Brasileira, né? Aqui um pouco de bolsa. Que ele fala do seguinte: BRX subiu 3,6. A bolsa está num bom patamar para compra, porque ele tá olhando um PL de 8 ao final do período. No final de maio, ele tem uma estimativa de crescimento de lucros com PL em 7,3. O que é isso? É preço sobre lucro, nada mais é que o tempo que a ação tem para recuperar ali o preço que pagou via dividendos, via lucros, né? Imagina que a ação custa R$10, ela paga um lucro de R$1, em 10 anos ela recupera, certo? Então, quanto menor, melhor esse crescimento, tá? Esse PL. Ok, vamos pegar aqui. Aqui o PL está negociando 8 vezes. Perfeito. E para finalizar a Bolsa Brasil, a gente tem o IBRX. Vamos olhar aqui o IBRX, que eles consideram, que é o Índice Brasil. Então, o Índice Brasil, se a gente olhar, vamos olhar aqui, ó, de um ano, o IBRX ele disparou, né? Em maio ele deu uma disparada mesmo, e em junho tá se mantendo ali, mas em maio deu uma bela disparada. Como falei, o arcabouço fiscal do Brasil era projetado algo muito pior. Então tiveram algumas emendas ali que saíram, então eles conseguiram fazer alguns ajustes, deixando ele menos pior. Então o mercado respirou e falou: caramba, veio menos pior do que a gente esperava. Isso fez com que a bolsa se valorizasse, que o real se valorizasse. Então foi um movimento bastante positivo, certo? Então, em termos de bolsa, subiu e deve continuar subindo. Mas olha só que legal. Aqui nessa carta, ele mostra como que as moedas se comportaram frente ao dólar. Ele mostra como que está a taxa de juros. Então olha só, a África do Sul foi a que mais subiu nos últimos 3 meses, subiu 1 ponto percentual. No ano, nos últimos 12 meses, Colômbia subiu forte os juros, 7 pontos percentuais. A gente olha, México subiu 4,25, Estados Unidos subiu 4,25, zona do euro 3,75, África do Sul 3,5, ou seja, nos últimos 12 meses é um movimento do Banco Central subindo juros. No Brasil subiu apenas 1 ponto percentual, que a gente viu, né? Todo o ajuste foi feito em 2022, ou seja, antecipou esse movimento o Banco Central brasileiro. Aqui, em termos de bolsa, a gente tem Tóquio subindo 4,7 em maio e o negativo foi Hong Kong caindo 8,1. Hong Kong está sofrendo 14% nos últimos 12 meses. E olha só, a Turquia subiu 51% em termos de bolsa. Então a Turquia está passando um movimento ali mais complicado. Então, a bolsa subiu 51%, mas se você aplicou na Turquia, você viu sua moeda desvalorizando quanto nos 12 meses? 21%. Imagina, vamos fazer um movimento aqui, que peguei meu dinheiro em real, coloquei na Turquia para aplicar em bolsa. Ela subiu, só que o movimento de ter subido a bolsa não compensa o movimento de depois eu sacar e depois passar para o real, porque à medida que eu saco esse dinheiro e transfiro para o real, a moeda se desvalorizou muito. Então não faz muito sentido eu fazer este movimento, apesar de a bolsa ter subido 50% e a moeda ter caído 21%, não compensa esse movimento, ok? Para quem pensa em arbitragem. Então esse aqui foi um vídeo
mostrando a carta de gestor da Western Asset, entrando na cabeça do gestor e te passando um panorama de taxa de juros de Brasil, Estados Unidos e um panorama mundial. Se você curte esse tipo de vídeo, ó, já se inscreve no canal, compartilha com todo mundo que vai ser só vídeo assim pesado. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!